É, todo mundo então está aqui, né, para a gente poder conversar um pouquinho sobre o pecado original e sobre a história de Adão e Eva, né? Então eu queria inicialmente já logo de cara começar com uma oração, né, para a gente pedir ao nosso Senhor Jesus Cristo que tudo o que aconteça aqui, tudo que seja falado nesse momento, não sejam as minhas palavras, mas sejam as próprias palavras da Igreja de Cristo, a própria palavra do Espírito Santo, através, através dos meus lábios. Pedimos a Nossa Senhora que interceda por nós, que Nossa Senhora possa estar presente aqui junto conosco e que ela coloque nos nossos corações a semente que precisa ser plantada, para que a gente entenda e para que a gente viva as Sagradas Escrituras. Te consagramos, Mãe Santíssima, nessa Ave Maria, esse encontro de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, quem aí apareceu por outros ares, né? De onde foi que veio a ideia de a gente fazer esse encontro aqui, né? Hoje, esse encontro mais explicativo sobre o pecado original, né? Então, eu e a Natália, dá um oizinho aí, Natália. E a Natália, a gente está por conta da catequese infantil, né? Da catequese para as crianças no projeto do Santos ou Nada, né? E aí, as crianças têm perguntado muito e feito muitos comentários a respeito da história mesmo de Adão e Eva, né? E do pecado. E a gente está percebendo, assim, que talvez fosse necessário uma orientação a mais para os pais, principalmente, né? Não só para as crianças sobre isso, mas para os pais. Por quê? Porque a história é muito complexa e não dá para a gente sentar e falar tudo para a criança de uma vez, né? Então, a gente precisa realmente entender o que é, entender como que funciona essa realidade em nós primeiro, para que depois a gente consiga ensinar para as crianças. Então, surgiu a ideia de a gente fazer essa reunião explicativa sobre o pecado original e sobre Adão e Eva, né? E aí a gente pensou, já que a gente já vai fazer para os pais, e é de grande valia para todo mundo, por que não abrir para todo mundo então, né? Foi aí, então, que a gente decidiu manter essa reunião aberta, para que todo mundo pudesse participar e ouvir um pouquinho sobre esse tema que é extremamente profundo, é muito importante, e que a gente precisa se atentar a isso. Então, vamos começar falando aqui, não especificamente sobre o pecado original, tá? Mas sobre a Bíblia em si, tá? Qual que é a ideia normal que a gente tem inicialmente? De que a gente lê a Bíblia para ter fé, né? A gente abre a Bíblia e espera que na leitura da Bíblia, a Bíblia vai nos dar a fé. Mas isso não é assim que acontece. Na verdade, é o oposto, é o contrário disso. Nós precisamos ter fé para que a gente consiga ler a Bíblia, tá? Por quê? Porque a gente precisa da leitura da Bíblia, a leitura da Bíblia precisa ser uma leitura orientada, tá? A gente precisa ler a Bíblia com os olhos da fé. Sem a fé, a gente corre um risco muito grande de ler a Bíblia de duas formas que são erradas, tá? A primeira forma, eu tô aqui com um resuminho, tá, gente? Porque eu falo muito e se deixar, isso aqui vira 5 horas de bate-papo, tá? Então, eu vou tentar manter aqui pra gente manter um tempo hábil para todo mundo, tá? Mas, enfim, a gente acaba caindo em dois erros específicos. Se a gente lê a Bíblia sem a fé, né? Sem os olhos da fé. Então, o primeiro deles é que a gente pode ler a Bíblia como um livro de história. E a Bíblia, ela não é um livro de história. Tá? A Bíblia é um livro religioso, e a gente reduzir um livro religioso ao nível de um livro de história é como se a gente dissesse que a Bíblia é um livro qualquer, né? É um livro de história qualquer, que narra acontecimentos. E a Bíblia não é isso, tá? Então, isso aqui é a primeira coisa que eu quero deixar bem claro aqui para vocês. A Bíblia não é um livro de história, ela é um livro religioso. É um livro de revelação divina, tá? Então, esse pode ser o primeiro erro. O segundo erro que a gente pode cair nele é que a gente pode ler a Bíblia pensando que a Bíblia, né, foi escrita por bons homens, por homens dignos,
por homens realmente muito bem intencionados, né? Os discípulos de Jesus Cristo, por exemplo, que escreveram alguns livros da Bíblia, e que eles conviveram ali com Jesus Cristo, viveram aquilo tudo, e depois eles se sentaram com um esforço humano, né? Colocaram todo o esforço que eles tinham, toda a memória que eles tinham para lembrar daquilo e escreveram tudo que eles lembraram. Também não é isso, tá? Então, a Bíblia, ela foi sim escrita por homens, tá? Mas a Bíblia, ela teve, no geral, para ler a Bíblia, né, e na construção disso tudo, ela teve 3 intervenções diretas de Deus, tá? São 3 intervenções diretas. A primeira intervenção foi a inspiração, tá? Então, a inspiração da Bíblia, ela é uma inspiração divina. Ela não foi um esforço humano, mesmo as partes históricas, mesmo as narrativas. Ela não foi um esforço humano, né, de uma pessoa que se lembrou daquilo ali e tentou ao máximo se lembrar e escreveu. Não. Aquilo que está ali foi inspirado pelo próprio Deus, tá? Então, o Espírito Santo, ele inspirou a escrita da Bíblia para pessoas. Tem um nome específico para essas pessoas, se eu não me engano, se não me falha a memória, chamam agiógrafos, se eu não me engano, são santos escritores, tá? Então, são pessoas que realmente foram iluminadas, que receberam uma sabedoria divina para poder escrever esses livros, tá? Mas só isso ainda não basta, ok? As pessoas escreveram esses livros, mas qualquer um pode escrever um livro, né? Eu posso escrever um livro e assinar em nome de qualquer um. Então, vamos supor aqui que eu escrevo alguma coisa, escrevo uma carta, assino em nome do meu marido, guardo essa carta junto com as coisas dele. E aí, meu marido um dia morre, as pessoas mexendo nas coisas dele acham essa carta. Eles vão falar que a carta é de quem? Dele, obviamente, né? Então, só o escrever não foi o suficiente. Deus agiu em um segundo momento. Nesse segundo momento, ele usou da Igreja Católica para reconhecer os livros que foram escritos com a sabedoria divina, tá? Então, existem muitos livros, muitos. Existem livros, e aí a gente chama, né, os livros, tem alguns que a gente chama de apócrifos, tem outros que não chegam nem à categoria de apócrifos, de tão fantasiosos. Enfim, a gente tem livros que foram escritos por pessoas ordinárias, né, que com esse esforço humano tentaram fazer alguma coisa, outras pessoas que nem sequer esforço humano tinham, simplesmente queriam narrar a história, enfim, pessoas mal intencionadas também, como no meio disso tudo, né, que a gente ia saber quais são realmente os livros. Então, esse foi o segundo momento em que o Espírito Santo agiu diretamente sobre a construção da Bíblia, tá? Então, ele usou da Igreja Católica para reconhecer quais são os livros que têm, então, essa sabedoria divina, tá? E aí, a gente tem a Bíblia. Mas só isso ainda não é o suficiente, tá? A Bíblia é um livro enorme, é um livro grosso. Muito conteúdo, escrito em vários momentos diferentes, em várias épocas diferentes, com várias linguagens diferentes, em várias culturas diferentes, tá? Então, além de nos dar os escritos, além de reconhecer quais são os escritos que foram realmente inspirados por Deus, né? Deus agiu em um terceiro momento, que ele nos deu a interpretação das Sagradas Escrituras, tá? Então, ele deu pra gente a faca, o queijo e cortou. A única coisa que ele quer é que a gente coma, tá? Então, ele já deu tudo, tá tudo lá, tudo pronto, tá? Então, ele nos deu a interpretação da Bíblia também. Por que o Espírito Santo usou, então, da igreja para dar a interpretação pra gente? Justamente porque a Bíblia é de difícil leitura. Justamente porque aqui a gente encontra... Gente, isso aqui, do primeiro ao último livro, isso é revelação divina. É tudo o que Deus quis revelar ao ser humano. Isso é muita coisa. A gente não consegue compreender, assim, por mais, vamos supor que eu nasça e desde que eu me entenda por gente, aprenda a ler, eu queira mergulhar nas Sagradas Escrituras. E eu leio, eu faço cursos, e eu viro historiador, e eu vou atrás, e eu busco, e eu faço várias leituras diferentes sobre a Bíblia. Eu não vou conseguir, com o meu esforço humano, chegar na interpretação da Bíblia.
Porque a gente está falando de Deus, né? Como a gente fala na catequese, o nosso corpo, a nossa cabeça é muito pequenininha para dar conta de entender um Deus que é tão grande, né? Então, ele mesmo resolveu esse problema para a gente e ele deu para a gente a interpretação da Bíblia, tá? E por que que a gente precisa seguir isso fielmente? Porque nós não somos protestantes, né? Em igrejas protestantes, igrejas evangélicas, né? A gente tem a livre interpretação da Bíblia. Então, cada um pode ler e interpretar de uma forma diferente, tá? Na igreja católica, a gente não faz isso. A gente tem uma interpretação. E essa interpretação, ela precisa ser seguida e ela precisa ser observada antes que a gente comece a ler realmente os livros, tá? Então, é por isso que eu tô falando que a gente precisa dessa chave de leitura, dessa chave de interpretação, para realmente entender o que é que Deus quis nos revelar nas Sagradas Escrituras, tá? E aí, eu vou parafrasear aqui o Padre Paulo Ricardo, que ele fala, né? O verbo de Deus se fez carne e não um livro. Então é isso, a gente precisa entender realmente o que está escrito lá dentro, né? Não basta só pegar o livro e eu querer entender, porque eu posso justificar qualquer coisa com a Bíblia, né? Eu realmente posso justificar qualquer ação minha com a Bíblia. Então, é por isso que a gente realmente precisa de uma chave de leitura para conseguir entender qual foi a revelação divina ali, tá? E aí, então, a gente entra especificamente no Gênesis, tá? Que é o nosso assunto daqui de hoje. A gente precisa entender uma coisa. Os 5 primeiros livros da Bíblia, que são a criação do mundo, Adão e Eva, Caim e Abel, a Arca de Noé e a Torre de Babel, esses 5 livros, eles têm uma chave de leitura que é diferente dos outros livros, tá? Esses livros, ele tem... a gente precisa entender eles de uma outra forma, não da forma como a gente lê o restante das escrituras, tá? Eles realmente são diferentes. Então, esses livros, a gente não sabe exatamente quem foi que escreveu, quando que esses livros foram escritos, tá? Onde esses livros foram escritos. A gente não tem exatamente essa informação. Essas histórias, essas 5 histórias, foram histórias que foram contadas, né? Que já se contava, quando alguém resolveu escrever, realmente, né, narrar a história, elas já eram contadas e passadas de geração para geração, tá? E entende-se, a igreja entendeu que nessas histórias e que nessa linha, né, nessas histórias que eram contadas no povo, tinha sim um aspecto divino, um aspecto de revelação, tá? Então, como que a gente lê especificamente esses livros? Então, esses livros a gente precisa entender que eles não são histórias que aconteceram como os outros livros da Bíblia, tá? Eles são diferentes. Eles são uma verdade de fé que aconteceu, que acontece e que vai continuar acontecendo até o final dos tempos, tá? Esses 5 livros, então, eles falam sobre uma realidade, uma verdade nossa, da natureza e da própria alma do ser humano. Então, a gente precisa ler esses livros entendendo isso, tá? E aí é que a gente cai, então, nessas perguntas, né? Então, aconteceu exatamente dessa forma que está narrando na Bíblia? De verdade, não interessa. Porque não é para aí que a gente está olhando. Foi uma maçã? Não foi uma maçã? Pouco importa. Entende? E antes de Deus, quer dizer, depois que Deus lançou a maldição sobre a serpente começou a rastejar no céu. Então a serpente tinha perna? Fala, gente, se esse tipo de pergunta está surgindo na sua cabeça, é porque você está olhando para o lugar errado, tá? Porque isso realmente não importa. Eu lembro há um tempo atrás, alguns anos atrás, não lembro, uns 7, 8 anos atrás, que surgiu aí um boato de que tinham encontrado resquícios da Arca de Noé, né? E aí começaram e deu um boom, assim, que encontraram a arca e um monte de gente indo para poder, né, ver e entender o que é que estava acontecendo. E aí esperava-se um pronunciamento da igreja. E a igreja não falou nada. Porque, assim, se encontram a arca, bem, se não encontram também, assim, não faz diferença. Não é isso. Entende? O foco aqui não é a gente olhar para isso e realmente ver se aconteceu daquele jeito, se não aconteceu. Não. O que é que a gente precisa entender, então,
dessas histórias. E aí a gente entra especificamente na história de Adão e Eva, tá? Que é a história que a gente vai orientar a leitura aqui hoje, então. Tá? Então, o que é que a gente precisa entender? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que Adão e Eva não são nomes próprios, tá? Adão vem do hebraico primeiro homem e Eva primeira mulher. Tá? Então, aqui a gente não tem necessariamente nomes próprios para duas pessoas. Entende? É por isso que a gente fala assim: foram duas pessoas? Pode ter sido. Entende? Quando que essas pessoas. A gente não sabe. Gente, para de olhar para isso. Vamos olhar para o lugar certo. Tá? Então, o que é o que importa realmente? O que é que a gente. Para onde a gente precisa de olhar nessa história? Tá? Então, eu acabei de falar para vocês que a Bíblia. Esses livros, né, esses primeiros livros, a gente vai ouvir aqui, então, a narração de Adão e Eva, né, mas pensando nesse sentido. Agora eu preciso que vocês escutem essa narração, né, obviamente eu não vou narrar, eu não vou ler para vocês, mas a gente vai conversar sobre essa narração e eu preciso que vocês olhem para dentro de vocês mesmos primeiro, tá? Então, tentem encontrar essa verdade, essa forma narrativa, né, isso tudo que está escrito em vocês mesmos, tá? E aí depois a gente vê se realmente não é isso que realmente acontece, tá? Então, é isso. Entendam que essa história é uma história que aconteceu de alguma forma, a gente não sabe como, se foi exatamente assim, se não foi exatamente assim, tá? A gente não sabe, mas ela aconteceu. Em algum momento, ela aconteceu, né? E ela acontece. E ela vai acontecer até o final dos tempos. Ok? Então, vamos lá. O que a gente precisa prestar atenção, então, nessa história de Adão e Eva? Então, a gente sabe que, em algum momento, o ser humano recebeu um sopro de vida. Ele recebeu uma alma, né? E, nesse momento, ele recebeu também a missão de comandar toda a natureza, e incluído dentro da natureza estava ele mesmo, né? Então, ele comandava o próprio corpo. Ele tinha o controle total sobre ele mesmo e sobre toda a natureza. Tá? Então, é isso que a gente está vendo na leitura do livro de Adão e Eva. Tá? Em algum momento, o ser humano estava em plena amizade com Deus. Tá? Então, a gente tinha aí os nossos pais, os nossos primeiros pais, que eles estavam em amizade com Deus. Tá? E essa amizade era uma amizade íntima, uma amizade inteiramente ligados a Deus, né? E esse ser humano, por livre e espontânea vontade, usando da própria liberdade, ele decidiu romper com essa amizade com Deus, tá? Por um sopro ali do demônio, né? Por um sopro de Satanás, ele usou da própria vontade para romper com essa amizade com Deus, tá? Então foi isso que aconteceu. E aí, né? Como que começa então essa história? Né, que a gente está narrando e que a gente está estudando ela aqui hoje. Primeiro, ele começa narrando, né, que Deus criou, enfim, criou todo o jardim, colocou o homem lá dentro, que no meio desse jardim tinha uma árvore que o fruto era proibido. Mas por que cargas d'água Deus colocou uma árvore no fruto do jardim, no meio do jardim, já que não podia comer do fruto dessa árvore, né? Enfim, a gente só tem liberdade. A gente precisa entender isso, que nós fomos criados livres, e Deus não brinca quando ele está falando isso, né? Ele nos deu a total liberdade, e a gente só tem liberdade se nós temos opção de escolha, tá? Só existe liberdade se a gente puder escolher. Então, eu lembro daquela história, né, de um pai que chegou para o filho pequeno, levou ele numa loja, e falou assim, você pode olhar todas as camisas que tiver na loja, e você vai escolher a que você mais gostar. A camisa que você escolher, que você mais gostar, vai ser o time que você vai torcer. E aí o menino olhou para um lado, olhou para o outro e foi, e passou por todos os corredores, e procurou, ficou indeciso e tal, e escolheu essa daqui. E aí ele falou, essa camisa é do Cruzeiro, então a partir de hoje você vai torcer para o Cruzeiro. Mal sabia a criança que ela estava na loja do Cruzeiro, né? Então, se você para ver isso, assim, essa criança ela realmente teve liberdade? Não, ela não tinha opção de escolha, certo? É justamente isso. Então, a árvore do bem e do mal, ela tá ali para mostrar pra gente que sim, existe uma opção de escolha. A gente não é livre em um ambiente onde nada pode dar errado, né? Não, a gente é livre de escolher errado também, porque o errado existe, né? Então, essa árvore estava ali, no meio do jardim, certo? E aí, quem entra em campo?
a serpente, né? E aí, isso é algo que a gente também já precisa entender, que muitas vezes a gente não consegue entender realmente a gravidade do pecado e a natureza do pecado, porque o pecado veio antes de nós. A serpente, ela já tinha pecado. Ela já tinha rompido com Deus, certo? Então, o demônio, ele já tinha pecado junto com outros anjos, né? Então, o pecado, ele não é uma invenção do ser humano e é por isso que a gente não tem muita dimensão dele, né? O pecado, ele é uma invenção angélica. Foram os anjos que inventaram o pecado. E aí, o demônio entra em campo, então, para trazer a gente, para puxar a gente para esse lado também, tá? E aí, a serpente, então, ela chega e aí ela começa a falar, né? Ela começa a conversar com Eva, né? Quando ela tá ali sozinha, perdida nos seus pensamentos, vagueando, a serpente começa a conversar com ela. E é importante a gente notar aqui que a serpente não vai direto ao ponto, né? A serpente não começa indagando direto. Não, não. A serpente começa a rodear, né? E aí ela começa a falar. Ela vira para Eva e ela pergunta: é verdade que você não pode comer de nenhum fruto do jardim, de nenhuma árvore desse jardim? E aí, eu preciso que vocês parem e prestem atenção em como que os nossos primeiros pensamentos de pecado aparecem, né? Isso não, essa frase, né, que a serpente fala, não parece muito com o que a gente escuta hoje, ou como são os nossos primeiros pensamentos, né? Assim, é verdade que você não pode ter relação sexual com a pessoa que você ama? É verdade que você precisa ter filho de estuprador? É verdade que Deus te pede para ter 50 filhos? É verdade que Deus quer que você fique com esse marido que bate em você? Então, é isso que a gente começa a escutar. E foi isso que Eva escutou. Não é uma coisa que vai direto ao ponto, mas é uma coisa que vai ali e te faz começar a pensar, começar a indagar. E aí veio o primeiro erro do ser humano. O primeiro erro de Eva. Eva começa a dialogar com Satanás. Esse é o primeiro erro da alma humana. Então ela vira para Satanás e fala: não, claro que não. Eu só não posso comer daquela árvore, porque Deus disse que daquela árvore, se eu comer daquela árvore, eu morrerei. Pronto. Satanás precisava só da deixa. Ele precisava de entrar em um diálogo, tá? Então, quando esse diálogo realmente acontece, Satanás já entra fazendo o que ele faz de melhor, né? Que é manipular toda a situação, tá? Então, ele entra e fala: não, 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 peraí. De certo, não morrereis. E aí, ele começa a te apresentar o pecado como algo desejável, como algo gostoso, como um fruto apetitoso. E realmente te parece muito saboroso aquilo, né? E aí, você começa a questionar, realmente. Mas será que o que Deus quer para mim realmente é o melhor? Será que é isso mesmo que Deus, né? Por que Deus falou, então, que eu não poderia comer desse fruto? Por quê? Será que o que ele quer é o melhor para mim? Né? E aí ele fala: não, você não vai morrer, de certo não morrereis. Sereis como deuses, os seus olhos se abrirão e sereis conhecedores do bem e do mal. Você vai ser como Deus, você vai ter a escolha, né, da sua própria ação, você vai ter o controle dos seus próprios pensamentos, das suas próprias atitudes. Você vai ter um certo poder, se você for por esse lado, né? Então, o demônio, ele vem e ele maquia toda a situação. Ele te mostra uma realidade que realmente faz com que o pecado pareça saboroso, com que o pecado pareça muito desejável, né? E aí você começa a pensar que realmente o pecado, ele parece ser sensato, né? Mas por que eu devo ficar aqui com o meu marido se a felicidade parece que tá lá com o outro, né? Mas será que é isso mesmo? Por que eu preciso realmente ser aberta à vida? Se me parece tanto que o anticoncepcional é um caminho, por que não, né? E aí a sua consciência começa a ser um pouco anestesiada, né? Antes você sabia exatamente o que era o certo e o que era o errado. Agora isso já não está mais tão bem dividido assim.
né? Porque a sua consciência, ela começa a ir se anestesiando, entende? E aí foi, então, que Eva decide livremente pelo pecado, tá? Então, Eva, ela tinha a direta ligação com Deus, né? Eva estava inteiramente ligada em amizade com Deus. Ela tinha a graça direto, o canal de graça estava aberto, tá? Ela tinha a graça direto ligada com Deus. E ela ouviu também o outro lado, que foi a manipulação do demônio, a mentira e a sugestão do demônio. E ela, com a própria vontade, por livre e espontânea vontade, decide romper então com Deus. Decide dizer, ok, eu quero decidir o que é melhor para mim. E aí ela come a maçã, né? O fruto, no caso. Ela decide pelo pecado, tá? E quando ela decide pelo pecado, ela não vai sozinha. Ela leva o pecado até outra pessoa. Porque quando a gente peca, a gente também não vai sozinho. A gente vai, gente, para o céu ou para o inferno, mas a gente nunca vai para o céu ou para o inferno sozinho. A gente leva muita gente com a gente, tá? Nós somos seres sociáveis. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. As pessoas olham para a gente, né? Nós somos exemplos para outras pessoas. Nós falamos com outras pessoas. E isso faz com que as pessoas elas olhem para as nossas atitudes e muitas vezes elas nos sigam. Então a gente realmente não vai, a gente não peca sozinho. Não existe isso de, mas a minha atitude é minha, não tem nada a ver com ninguém. Isso não existe, tá? Quando a gente peca, a gente não peca sozinho, nunca. A gente leva outra pessoa com a gente. E foi o que aconteceu, né? Eva, além de ter escolhido o pecado, ela foi até Adão e ela fez com que Adão pecasse também. Ela também sugeriu a Adão o pecado, tá? E aí, o que aconteceu? Os seus olhos se abriram e eles viram que estavam nus. Eles viram que eles estavam desprotegidos. Eles sentiram um vazio dentro deles. Eles se sentiram envergonhados. É isso que acontece exatamente depois que a gente peca. Eu não sei se vocês já passaram por essa experiência de estar observando um pecado, estar lutando contra um pecado, tentando de alguma forma, de todas as formas possíveis, não cair nesse pecado, e você cai, né? Você não tem força suficiente e cai. A sua sensação logo depois é de vergonha, é de fraqueza, é de eu sou um miserável, eu estou nu, completamente desprotegido. Essa é a sensação que a gente tem, tá? E aí, o que acontece, né? Deus desce ao jardim e tenta de novo entrar em contato com os dois. Ele tenta, porque é isso que ele quer. Ele quer sempre estar em contato com a gente. Ele quer que nós estejamos em contato com a graça, né? Então ele vem até nós de novo. E ele pergunta o que aconteceu. E aí a gente começa a justificar as coisas. Primeira coisa que a gente faz, né? Ele pergunta para Adão o que aconteceu. Ele fala, é culpa da Eva. E ele pergunta pra Eva, o que aconteceu? Ela é culpa da serpente. Então, a primeira coisa que a gente faz é já começar a justificar e jogar a culpa em outra coisa, né? Então, imagina aí, você pensando, mas é muito difícil na minha situação, né? Mas eu tô grávida. Mas a minha esposa, ela já não se cuida mais. Não é? Mas o estuprador é um monstro, né? Então, a gente começa a jogar para outras pessoas, ou para outras coisas, ou para nossa própria circunstância, a culpa do nosso pecado, quando, na verdade, só existe pecado quando a gente realmente escolheu. Gente, o pecado, ele é uma ação livre, tá? Por mais que teve sugestão do demônio, e realmente sempre vai ter, ele tá aqui o tempo inteiro falando com a gente, né? Ele tá sugerindo coisas pra gente, né? Mas a ação é nossa. Nós escolhemos livremente. E isso faz com que, mais uma vez, a nossa consciência seja anestesiada. Né? Então a gente escuta aquilo ali, a gente começa a colocar a culpa na circunstância. Mas isso aconteceu porque é pobre. Mas isso aconteceu porque não teve educação. Isso aconteceu porque olha a situação da casa dele. Isso aconteceu porque a mãe dele e o pai dele fazem isso. Isso faz com que o pecado realmente pareça um fruto pequeno, né? Um fruto minúsculo, assim, mas nossa, realmente é isso. Né? Quando, na verdade, ele foi uma livre e espontânea ação nossa, escolha nossa, de romper mais uma vez com Deus, tá? Então,
essa ruptura, né, que foi o que aconteceu uma vez com os nossos primeiros pais, né? Então, alguém decidiu, né? Então, a primeira pessoa que teve ali a liberdade, né? Ela decidiu por si mesma romper com Deus. E essa ruptura, imaginem só, então, a gente tem contato direto com Deus. A gente está falando aqui de Deus, do nosso Criador, né? E a gente decide romper com isso. Isso gera em nós uma marca tão grande, mas tão grande, que não só eu fico marcado. A minha natureza é selada. A minha natureza é marcada, tá? Então, a gente fica com essa marca, eles ficam com essa marca e eles passam essa marca para a própria natureza humana, que a partir daí é toda marcada pelo pecado, tá? Então, o pecado original, ele é isso, ele rompe essa ruptura com Deus. Então, Deus, ele tenta de todas as formas acessar a gente, mas a gente já não tem mais esse canal que está ligado com Deus, tá? Isso foi fechado, isso foi encerrado, isso foi rompido por escolha nossa, tá? Obviamente, a gente sabe que a história não termina aí, né? Deus veio resolver esse problema pra gente, ele mesmo se personificou, ele veio até nós, se fez um homem, sofreu por nós, morreu por nós, e deu mais uma vez, ele conseguiu, né, ligar a gente novamente, nos deu essa possibilidade de ligar a Deus mais uma vez, né? De fazer essa ligação com Deus mais uma vez, né? Mas essa marca do pecado fica selada na natureza humana. E o que a igreja diz pra gente que são as 3 consequências do pecado? Primeiro, a ignorância, né? A ignorância é essa dificuldade em você enxergar a verdade, de você ver a verdade, de você reconhecer a verdade, né? Então, a primeira, ignorância. A segunda, a malícia. A malícia é essa vontade fraca, é essa inclinação nossa por escolher mesmo o mal, por escolher fazer o mal. Essa falta de força para fazer o bem, para escolher o bem, né? E a terceira marca que fica em nós é a concupiscência, que são os nossos desejos e os nossos instintos que agora estão desordenados. Então, se vocês lembram bem lá atrás, o ser humano foi criado para governar toda a natureza. Ele controlava toda a natureza, incluindo ele mesmo, né? Então, com o pecado, com esse rompimento com Deus, nós ficamos completamente desorientados. E o nosso corpo passa a tomar conta da nossa alma, né? Então, hoje a gente tem instintos desgovernados, a gente tem desejos e paixões que pulsam dentro de nós e nos puxam a não necessariamente fazer o bem, né? E isso, gente, a gente pode observar em crianças pequenininhas, né? A gente sempre olha para uma criança e fala, nossa, mas a criança, ela é tão pura, tão inocente. Gente, as crianças não são puras e inocentes assim, não. Criança não peca. Obviamente, ela não tem consciência do que ela está fazendo, né? E sem consciência, não existe pecado. Sem consciência, não existe liberdade, né? E sem liberdade, não há pecado, certo? Então, ela realmente não peca. Mas a gente pode enxergar essa desordem se a gente observar uma criança, né? Quando a criança ela começa a ter um pouco de ação no mundo, qual que é a primeira coisa que ela faz? É dar com toda a benevolência do mundo brinquedo para outra criança, para que a outra criança possa ser feliz? Não, ela toma para ela, né? Porque o egoísmo pulsa dentro dela. A agressividade pulsa dentro dessa criança, né? Então a gente começa a observar a criança mesmo e a criança ela tem essa marca. Desde pequena ela tem uma dificuldade de ouvir. Às vezes ela quer fazer uma coisa, mas ela sabe que tá errado, mas ela não quer fazer, mas ela vai lá e faz, porque ela quer tanto aquela coisa, né? Então a gente consegue observar isso nas crianças pequenininhas. E em nós mesmos, se a gente começa a observar a gente mesmo, a gente vê que muitas vezes a gente coloca um propósito na nossa vida, a gente quer fazer aquilo e a gente não consegue fazer, né? Quantas vezes, por exemplo, a gente escolhe uma penitência por amor a Deus e a gente não consegue cumprir essa penitência, né? Quantas vezes a gente está lutando contra um pecado, a gente sabe que o pecado é errado, mas a gente não tem força para poder dar conta de lutar contra esse pecado, né? Então, isso ficou selado em nós, isso ficou marcado em nós, né? Mas, como eu disse, a gente não está perdido. Então, o que a igreja fala pra gente, né? A igreja nos diz que essa história, né, que aconteceu e acontece todos os dias nas nossas ações, nas nossas vidas, né? Ela sempre acontece de novo e de novo. E a gente tem a liberdade, a gente sempre tem a liberdade de escolher por Deus. A gente tem a liberdade de escolher não romper com Deus e nos manter na amizade com Deus,
né? E quanto mais a gente escolhe estar com Deus, quanto mais a gente escolhe estar aberto à graça de Deus, mais forte a gente fica para conseguir continuar lutando e escolhendo fazer o bem, né? É isso que a gente faz, é isso que a gente quer fazer, né? E a gente vai fortalecendo, então, o nosso interior, a gente vai fortalecendo esse canal da graça e a gente vai conseguindo, devagarinho, né? Um passo depois do outro, realmente escolher fazer o bem, apesar dos nossos desejos, apesar do que às vezes a gente quer muito, apesar daquele fruto às vezes parecer muito saboroso, né? Então a gente consegue realmente escolher o bem, tá? Então o pecado original, ele tá marcado em todo ser humano e ele é completamente apagado no batismo. Tá? Então, é por isso que a Igreja Católica batiza os nenéns pequenininhos, logo que nascem, né? Ah, mas a criança nem tem consciência. Mas... Tá, o batismo é o que apaga o pecado original, e é isso que a gente quer, né? Então, ali naquele momento, a criança nasce, quando ela é batizada, né? Esse canal da graça é restabelecido. Então, pronto, tá tudo ali, né? Acabou, ela tá ligada de novo com Deus e ela tem acesso às graças de Deus de novo, né? Ela tá em amizade de novo com Deus, apesar de as marcas do pecado original continuarem nela. A ignorância, a malícia e a concupiscência ainda estão ali e vão continuar, tá? Vão estar ali até o final da vida dessa criança, né? Até o final da vida, quando ela já estiver lá velhinha, né? Mas a criança sempre tem essa possibilidade de escolher fazer o bem. Quando adultos, a gente tem a possibilidade de escolher fazer o bem. Sempre, a gente sempre vai ter essa possibilidade. Porque isso é uma escolha nossa, né? E aí o que acontece? Muitas vezes essa história se repete de novo na nossa vida e a gente pode escolher não manter a amizade com Deus. E a gente quebra de novo esse canal da graça, né? Então, o que a gente faz nesse momento em que a gente, né, que esse canal da graça é quebrado de novo? Quais são as respostas que Deus nos deu, né? Para que a gente restabeleça mais uma vez esse canal. Então, a gente consegue restabelecer esse canal através do batismo, da confissão e da unção dos enfermos, que são os 3 sacramentos que perdoam pecados, né? Então, nesse momento, a gente recebe um desses 3 sacramentos e esse canal de graça é novamente restabelecido, tá? E se o canal da graça tá ali restabelecido, como que eu faço para fortalecer, então, esse canal da graça e conseguir realmente ter mais acesso, ter mais intimidade, estar mais ligado com Deus e voltar a ser o mais próximo, né, do que a gente era antes do pecado original? Através dos sacramentos e da oração íntima. Tá? É isso que vai fazer com que a gente consiga realmente entrar em sintonia de novo e em amizade com Deus. Tá? Fortalecendo esse canal e fazendo com que a gente acesse cada vez mais as graças de Deus. Tá? E aí, depois, né, enfim, de ouvir tudo isso aqui, toda essa reflexão sobre o pecado original, né? Como que a gente, então, fala para as crianças, né? Voltando, então, né, que foi o nosso tema inicial aqui, a primeira coisa que a gente tinha pensado em fazer foi orientar realmente os pais, né? Então, como que a gente fala isso para a criança, né? Por isso que a gente fala, não dá muito para a gente falar isso aqui em uma aula, né? Para uma criança, não dá. O que a gente precisa fazer? Quando esses questionamentos surgirem, ou quando a gente estiver conversando sobre Adão e Eva, né? Estiver conversando sobre essa história mesmo, e eles começarem a perguntar, o que a gente precisa fazer é usar esses livros exatamente para o que eles foram feitos, né? Para o que eles servem mesmo, que é para olhar, fazer a criança olhar para dentro dela mesma, reconhecer dentro dela todo esse mistério, toda essa história, dentro dela mesmo, dentro da própria alma, entende? Então, eu ouvi uma vez uma mãe que me falou assim, eu estava lendo a história de Adão e Eva para o meu filho, né? Para minha filha, e aí minha filha falou assim, nossa, mas a Eva foi muito... não sei, ela foi desobediente, ela foi muito mal. Eu não faria isso se eu fosse ela. A mãe não soube responder isso, na verdade a mãe pensou assim também, realmente, eu também não faria. Ela fechou a Bíblia e pronto, né? E acabou. Quando, na verdade, ela devia ter, né, puxado mais o assunto e feito a filha olhar para dentro dela mesma e falado, tá, mas Eva sabia que ela não podia comer a maçã, né? Eva sabia que ela não podia comer o fruto. Mas ainda assim o fruto pareceu tão gostoso que ela foi lá e fez. E quando eu te falei que não era para pegar aquele pedaço de bolo na geladeira? Você sabia que não podia pegar, mas mesmo assim você foi lá e pegou. E quando a mamãe fala com você uma coisa e você desobedece a mamãe, mesmo sabendo que está errado? Mesmo sabendo que isso machuca o coração de Deus, não só o coração da mamãe. Por que você ainda faz? Porque nós somos Eva todos os dias.
Nós somos Adão todos os dias. A serpente está aqui, cochichando no nosso ouvido todos os dias. E a gente precisa realmente buscar, decidir livremente, parar de dialogar com a serpente e falar, ok, eu não vou fazer isso. Porque isso é uma orientação clara de Deus. E eu quero me manter na amizade com ele. Né? Então é isso que é assim que a gente precisa educar as crianças dentro dessa esfera, tá? Da história de Adão e Eva, porque essas perguntas que começam a surgir, mas era de verdade, não é? Existiu uma Eva mesmo, existiu um Adão, era uma maçã. Isso são coisas que a gente precisa falar com eles. Olha, realmente isso não importa muito. Presta atenção no que essa história está falando. Presta atenção se você não está vivendo isso todos os dias. Isso aconteceu? Aconteceu. Como? A gente não sabe muito bem como aconteceu, mas aconteceu e deixou marcas em nós. E a gente pode olhar para essas marcas e ver que isso é real, né? Então é isso que a gente precisa conseguir mostrar para as crianças, tá? Falar com elas. Olha, essa verdade está dentro de você. O que que você quer escolher? Você vai escolher o bem ou você vai escolher o mal? Você vai escolher ouvir a serpente ou você vai se manter em amizade com Deus? Essa é a escolha que a gente precisa fazer todos os dias até o final da nossa vida. Tá? Então é isso, eu queria trazer só essa reflexão para a gente hoje. Pensar um pouco, entender um pouco mais. Esse trabalho realmente com relação aos livros, né, da Bíblia, principalmente a esses que trazem essa reflexão tão profunda do pecado original, da criação do mundo, né? A gente precisa, não é um dia que a gente vai trabalhar, não é uma ida na catequese que vai conseguir fazer com que a criança entenda isso, tá? Isso é realmente um trabalho diário de fazer com que a criança consiga olhar para ela. Né? Então, hoje na catequese, por exemplo, a gente estava falando sobre o desejo, né, das coisas materiais. O quanto a gente é fissurado, quanto a gente olha, quantas crianças, por exemplo, querem brinquedos, e como que aqueles brinquedos não satisfazem elas. Né? Então, é nesse momento, quando a criança começar a dar show porque quer um brinquedo, a falar que meu pai não me dá nada, aí é a hora de você puxar de novo e voltar lá na história e falar, olha lá, tá vendo? Tá vendo como isso é o que está acontecendo com você? Né? Então, é assim que a gente vai educando. É no dia a dia para que a criança vá entendendo como que essa história se dá dentro dela mesma. Tá? Para que ela mesma, livremente, comece a ter atos bons, livres. Não mais porque você está mandando, né? Não mais porque você está orientando a fazer o certo. Mas porque ela já pensou e ela, por livre e espontânea vontade, está escolhendo a amizade com Deus. Tá bom? Então, é isso. A gente vai finalizar aqui hoje. Eu vou pedir para abrir uma caixinha de perguntas lá no Instagram. Se ficou alguma dúvida, vocês podem mandar lá. A gente vai fazer o possível para conseguir responder tudo. Então é isso. Fiquem com Deus. Deus abençoe todo mundo. E espero que realmente tenha ficado algo assim, essa reflexão de vocês pensarem mesmo o que é que eu posso trazer disso para minha vida. Como que eu posso escolher isso todos os dias, tá? Para que vocês consigam realmente viver isso tudo e passar isso para os filhos de vocês. Fiquem com Deus, gente. Tchauzinho.